Então, quero dar as boas-vindas a todos, você que nos assiste, ao nosso estudo Vida Cristã. Nós estamos seguindo nesse tema esse ano, e nós, no primeiro módulo, tratamos de declaração de fé, o que a gente acredita. Encerramos esse módulo e começamos um novo módulo tratando de relacionamentos. E começamos, dentro do módulo relacionamentos, tratar de família, por entendermos que é um relacionamento sagrado, basilar da fé cristã. Há muitos irmãos que naufragam na fé por conta do insucesso, da infelicidade nos seus relacionamentos familiares. Então, a palavra de Deus, ela tem um cuidado para que aquele indivíduo que abraçou a fé, foi alcançado pela graça, ele possa ser bem-sucedido nesta área que é estratégica na vida cristã e no reino de Deus. A família ocupa um lugar de destaque estratégico dentro da economia de Deus, dentro do projeto de Deus durante a história. Então, eu fico muito feliz da gente ter essa oportunidade de estarmos estudando, relembrando, aprendendo possivelmente coisas novas acerca de família. E dentro desse contexto, nós já tivemos palavra para os maridos, para as esposas, na verdade, para esposas e depois os maridos, para os filhos, posteriormente os pais. E hoje nós, com esse estudo, vamos encerrar, pelo menos por enquanto, esse assunto, relacionamento familiar. Tá bom? No nosso próximo vídeo, nós vamos tratar de algumas questões e depois, então, nós já vamos começar outros tipos de relacionamento que a gente vai tratar, tá certo? Mas hoje, nós vamos, então, fazer um apanhado, uma discussão, como fizemos com o casal, faremos um apanhado sobre pais e filhos, tá certo? Nós já trouxemos a palavra aos filhos, foi um vídeo, palavra aos pais, e agora nós vamos trazer uma reflexão de algumas situações que a gente julgou interessante e importante falarmos aqui hoje, ok? Nesse vídeo. Então, algumas situações importantes que eu quero destacar, nós destacamos isso na questão conjugal, é que, às vezes, nós não acreditamos em coisas simples, mas que são poderosas. Nós, às vezes, não temos a noção ou até mesmo perdemos a fé em coisas que estão ao nosso alcance e que nós não nos dedicamos. Uma delas é a prática de uma vida devocional com os nossos filhos. Hoje, pelo corre-corre, pelo desajuste de agenda, cada um vai para um canto, trabalho, escola, faculdade e atividades mil, você perde a capacidade de um ajuntamento familiar. Ninguém senta para tomar um café mais, ninguém senta para almoçar junto. E às vezes, mesmo dentro de casa, estando todos debaixo do mesmo teto, não há o desenvolvimento do clima para se reunir, para nada, muito menos para devocional. Então aqui eu já estou tocando em algumas coisas. Primeiro, para você fazer um devocional, você tem que estar junto. Você tem que ter tempo. Você tem que
dedicar, você tem que se organizar para ter tempo com seus filhos. Se eles estão, eu estou falando sobretudo de filhos que estão debaixo do seu teto. Mas isso também não impede de ser feito com aqueles que talvez já não estejam, até com filhos casados. Isso pode ser promovido. É um outro contexto. Nós estamos frisando no nosso vídeo aqui, no nosso estudo, sobretudo, os filhos que estão debaixo do nosso teto. E eu gostaria de despertar, e animar você para ter um tempo de devocional com os seus filhos. Um momento em que você vai ler a palavra de Deus, você vai orar, onde você vai poder talvez conversar e discutir sobre o que foi lido, o que foi orado, onde vocês vão poder colocar situações práticas do dia a dia de cada um, e isso é transformador, não é? Isso é poderoso, isso é algo imprescindível, eu diria, e que se perdeu no meio da cristandade. E às vezes a gente chega com um discurso, olha, não tenho mais tempo, hoje em dia não tem mais tempo, então você vai morrer. É assim, arrume tempo. Dê um jeito de ter tempo. Organize o seu tempo. Estabeleça um horário, um dia, comece talvez com um dia por semana, pelo menos. E isso traz o resgate do sacerdócio dentro do lar, o resgate de princípios dentro da casa, da autoridade espiritual paterna, materna, conjugal. E isso é algo muito importante. Eu sugiro talvez que você comece, se você vai começar, talvez você deva começar com o seu cônjuge. Comece a devocional trabalhando o seu matrimônio. Porque é um segundo conceito que eu gostaria de destacar de situações importantes, que a melhor coisa que você pode fazer para com o seu filho é estar bem com o seu cônjuge. Não existe nada melhor que você possa fazer para o seu filho do que tratar bem a sua esposa ou tratar bem o seu marido. Nós aprendemos o que o marido precisa ser para a esposa e o que a esposa precisa ser para o marido. Isto é poderoso porque é a primeira referência para os filhos. A primeira referência é exatamente o relacionamento dos pais. E os filhos, eles percebem ações, eles percebem palavras, não é? Atitudes não vocálicas, não faladas, e atitudes faladas, mas os filhos também percebem energias, nuances, posturas. Um filho, sem palavra alguma, ou até o pai e a mãe se escondendo, percebe que o seu pai não é feliz, que a sua mãe não é feliz. Então, invistam sempre no conjugal, no matrimonial, porque casais saudáveis curam e promovem saúde para os seus filhos. Casais adoecidos não querem que seus filhos fiquem doentes. Nem o pai, dentro do contexto que nós estamos trabalhando aqui, quer o mal para os seus filhos. Mas isso vai acontecer à medida que esse pai está doente. Há um influxo daquilo que você tem para os seus filhos. Há uma esponjinha em cada filho, e eles vão, consciente ou inconscientemente, vão sugando essas energias, esses princípios. Então o pai precisa acertar certas coisas, a mãe, a vida conjugal vai ser muito importante para o relacionamento com os filhos.
Tá certo? Gostaria de destacar isso. Destaquei ali a questão das palavras, do poder das palavras. Não é? A gente percebe que o Senhor compartilhou conosco o dom da palavra. Diz que o Senhor criou todas as coisas pela sua palavra. E Ele nos concedeu a centelha divina da palavra. E não é o nosso objetivo, mas a Bíblia trata com muita seriedade a nossa relação com as palavras. É muito profundo o que a Bíblia fala acerca das nossas palavras. Chega ao ponto de dizer que a vida e a morte estão atreladas à nossa palavra. Irmãos, esses dias eu estava passando pela rua e eu vi algo que machucou muito meu coração e que às vezes pode, inadvertidamente, alguém está cometendo isso. O filho, um jovenzinho, fez alguma coisa errada na hora de fechar a porta, parece que bateu a porta do carro com muita força. E a mãe, uma jovem senhora ainda, certamente inexperiente, tem a sua história, eu não estou aqui massacrando ela. Ela, verbalmente, em tom alto, inadequado, com uma energia ruim, execrou o garoto, a ponto de quem estava na rua, inclusive eu, ouvir. Do ponto de chamar, você é um idiota, você... Olha só que coisa... Isso, da boca de uma mãe, isso é muito poderoso na vida de um filho. Então, às vezes, a gente libera palavras de enfermidade, carregadas de uma energia, de uma emoção ruim. A gente usa palavras inadequadas, a gente não sabe falar com o filho. É grosseiro, utiliza uma linguagem corporal opressora, uma palavra também, muitas vezes, agressiva. E isso vai, como nós falamos aos filhos, vai desanimando. Falamos aos pais, isso vai desanimando. Porque Paulo fala, olha, não irriteis os vossos filhos para que eles não desanimem, não percam o ânimo. E isso, irmãos, ocorre muito pela forma que a gente fala um com o outro. Então, o poder das palavras, tá certo? E eu quero trazer um toque, não só para o lado do que você não deve falar, mas, sobretudo, também o que você deve falar. Nós temos mães, às vezes, que têm dificuldade para falar para um filho, para uma filha que a ama, que o ama. Difícil isso. Tem pais, homens, que têm dificuldade de chegar para um filho ou para uma filha e dizer que ama. Pô, você é importante para mim. Pô, você é o filho que eu sempre sonhei. Não tece um elogio. Não traz uma palavra de ânimo, porque às vezes não foi criado assim, não é verdade? Não aprendeu assim, mas isso precisa ser quebrado. Há muitos casos de palavra de maldição, mas eu quero dizer que você tem o poder de liberar palavras de bênção, palavras de milagre, palavras proféticas. Sabe? Palavras de sucesso, de vitória. Isso é fundamental. Olha, você vai ter um casamento abençoado, você vai sair dessa situação. Eu acredito, eu quero dizer para você, palavras de ânimo, palavras de vida, palavras de fé. Tá certo? Então, a importância da palavra, a importância do toque. Tem
pai que não sabe fazer um carinho no filho. Tem mãe também que é seca, que parece uma areia do deserto. Tem. Por quê? Por conta de personalidades que são diferentes. Só que olha que problema. Você tem uma mãe seca e você tem um filho pegajoso. Sabe aquele filho que gosta de abraçar, de beijar, quer abraçar toda hora. E a mãe, para garoto, para. Ai que enjoo. Não tem isso que acontece? Porque são personalidades diferentes. Não é? Nós dizemos que esse filho é um filho sinestésico, né? Carinhoso, muito sensitivo, sinestésico. E provavelmente essa mãe é muito visual, mais seca no seu trato. Só que isso precisa ser quebrado, e pode ser quebrado, e pode ser educado. Então, tarefa aí de casa, você pode toda semana se policiar, se educar, a sentar, ter um momento, a hora que o filho está vendo lá um futebol, senta, dá um abraço lá no cara, passa a mão no cabelo, dá um beijo. Isso é maravilhoso, isso é poderoso, isso é fantástico. O filho também, você que está assistindo aí, qual o problema? Chega lá, dá um beijo no pai, dá um abraço na mãe, porque também tem o contrário. Eu já ouvi mãe, já tive a oportunidade de ouvir mãe falando, eu não sei o que eu fiz de errado, porque o meu filho não me dá um beijo, o meu filho não me abraça. O que tem feito de errado? Não tem nada de errado. Ele só não foi, e pode ser, educado nesse sentido. A inclinação dele é ser seco, mas você pode ir quebrando isso. Está entendendo? Você vai lá, toca, dá um beijo, faz um carinho. Quanto mais cedo se fizer isso, melhor. Não é? Depois que passa a adolescência, fica mais difícil. Mas principalmente quem está com filho mais novo, beijinho, carinho, toque, isto é fundamental. Tá bom? Gostaria de deixar essa questão. Eu vou aproveitar essa questão do toque para falar também acerca de algo que é um tanto quanto polêmico, que nós temos até a questão da lei da palmada, né? E há uma controvérsia acerca da ministração de algum castigo físico ao filho, tá certo? E isso ocorre divergência até no meio cristão. Mas o fato é que este que vos fala, e muitas das pessoas que eu também admiro, entendem na palavra que fica claro que o Senhor, Ele açoita todo aquele que chama por filho. Então, o castigo físico, ele é algo para tirar a culpa e para corrigir. Tá? Não dá para entrar em detalhes disso aqui. Mas isso não deve ser vulgarizado em hipótese alguma e não pode ser confundido de forma alguma com espancamento e com abuso físico. Tá? Mas existem muitas figuras na Bíblia que falam do toque, da correção. Só que este toque, o ideal é que não se use a mão. A mão, ela é feita para cumprimentar, para acariciar, para abraçar. O ideal é que se use, né, algum artefato com esta finalidade.
Para quem não conhece, eu vou dar a dica. Existe uma árvore chamada goiabeira, top, eu conheço bem, né? Ela tem a vantagem de que é um galho duradouro. Enverga, mas não quebra, dura bastante. Eu aconselho você começar por essa. Existe também a vara de casuarina. É outro também muito útil que eu conheço. Enfim, existe o cinto e existe a preferência materna, que são as havaianas, né? Os chinelos, não é? Que inclusive tem uma utilidade mais do ponto de vista remoto. Ou seja, você não precisa ter o indivíduo perto, você pode fazer uma projeção e que você alcança. Mas, brincadeiras à parte, isso não deve ser feito, deve-se evitar a reação violenta, mas deve ser evitada também a omissão no que se refere à correção. A correção, ela é necessária, mas a correção não precisa ser física, na maioria esmagadora das vezes. Tá? A correção física, ela é a última das últimas das últimas. Tem gente que já parte logo para a correção física. Está errado. Você tem que partir em primeiro lugar do físico para o carinho sempre. Sempre em primeiro lugar. Mas para a correção física, sempre em último lugar. Porque a vara, ela tem que ser a vara da correção. E você não precisa corrigir sempre com a vara. Entendeu? Como que você vai corrigir? É um castigo. Acabou seu celular. Não vai viajar mais. Não vou comprar mais isso. Vou confiscar isso aqui. Não vai sair mais durante tanto tempo. Entendeu? Você vai corrigir. Você precisa castigar o erro. Isso é fundamental. Tem um monte de gente hoje que não acredita mais nisso, a gente respeita, tá certo? Mas nós estamos falando aqui de vida cristã. Ninguém é obrigado a seguir a vida cristã. Mas quem quer seguir a vida cristã, saiba que o pai que poupa a vara faz mal ao seu filho. Se você não corrigir o seu filho, você está prejudicando ele, você está alijando, você está aleijando, você está incapacitando o seu filho de ser alguém abençoado por Deus. E essa responsabilidade é do pai e da mãe, beleza? E, por fim, nesse quadro, eu gostaria de destacar o cuidado com a idolatria. Nós vivemos dias que há muita idolatria familiar, nós já comentamos isso dentro do casal, mas existe muita idolatria também, seja dos filhos para com os pais, mas, sobretudo, dos pais para com os filhos. Então, existem muitos pais que se tornam idólatras dos seus próprios filhos, permissivos, complacentes, e acabam adotando medidas que contrariam a vontade de Deus em favor da vontade e do seu sentimentalismo para com seus filhos. E isto se configura em pecado diante do Senhor. Então, toda vez que eu me valho de uma preferência sentimental pelo meu filho, em detrimento, a despeito dos valores e das ordenanças da palavra de Deus ou do caráter de Deus, eu estou incorrendo em uma idolatria. Toda vez que eu passo a ter mais cuidado, vamos dizer assim, tenho mais
respeito, às vezes, pelos sentimentos ou preocupações com meus filhos, com meu filho, do que com Deus, quando a minha relação com os meus filhos passa à frente da minha relação com Deus, idolatria, tocou o sinal, não é bom. E onde a Bíblia diz que por trás do ídolo se instala o demônio. Toda idolatria é convite para as trevas. Nós precisamos entregar os nossos filhos e demonstrar para eles que o Senhor é mais importante do que eles. E nós falamos de adultério, inclusive de adultério emocional. Nós também precisamos, como falamos ali em matrimônio, sinalizar para os nossos filhos, é duro isso, mas precisa ser entendido, que a prioridade é o nosso cônjuge. Sabe por quê? Porque daqui a pouco os filhos, quem fica é o casal, que é uma só carne, até que a morte os separe. Então, tem muitos pais que se perderam disso e estão dando um mau testemunho para os filhos. É algo que nós precisamos rever, se estamos incorrendo nisso, orarmos, pedimos graça ao Senhor. E isso serve para primeiro casamento, segundo casamento, terceiro casamento. O que Deus ajuntou não separa o homem. Eu sou viúva, ou divorciado, divorciada. Agora a sua prioridade é o casal. A gente tem que falar o que está na Bíblia. E se nós nos apartarmos disso, não é bom. Eu sei que o amor de um pai e de uma mãe para com o filho é indescritível. Mas é mal interpretado, porque aquele filho é fruto exatamente de um casamento. Então o casamento precisa ser entendido como prioridade, mas o casamento tem que ser entendido como uma conexão primeiro com a superioridade de Cristo, de Deus, para que não haja idolatria. Então Deus, casal, filhos. Beleza? Muito bem, outras situações que eu quero destacar, já para a gente estar encerrando, nós falamos da importância da palavra, de você falar, mas eu gostaria de destacar a questão do diálogo. O que acontece? Normalmente o pai, ele está numa geração, o filho em outra. Então o filho está tendo toda uma realidade das suas conjunturas, e o pai está em outra. O filho gosta de coisa que às vezes a gente fala assim, meu Deus do céu, onde foi que eu errei? Por que ele gosta disso? Ele... É porque ele é outra pessoa, começar por aí, e ele está em outra energia, outra parada. Isso é absolutamente normal. Então nós chamamos isso de choque de gerações, choque de mapas. Cada um tem o seu mapa mental. O mundo, a formação da mulher é diferente do marido. Já existe choque ali. Precisa haver diálogo. E existe a diferença de mapa do pai para o filho. Eu quero que meu filho enxergue o mundo pelos meus olhos. Não é assim que funciona. Tem que haver diálogo. Tem que haver troca. Para que eu possa passar princípios e essências, isso não muda, e ele possa enxergar a vida com os olhos dele, tendo essa influência, tendo essa visão. Qual é o maior gesto de amor que a gente conhece? É o de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que ele fez? Ele saiu do mapa dele, da glória dele, do mapa perfeito. O meu mapa como pai não é perfeito. O meu mapa como marido não é perfeito. Mas o mapa dele era perfeito. Ele era o único que poderia falar assim, olha só, vocês aí, cala todo mundo a boca, vocês estão todo mundo errado, o único certo que sou eu. E ele não ia estar mentindo, é verdade. E vocês têm que fazer tudo que eu mandar.
Ele não podia fazer isso, ele não estava certo? Estaria certo? Totalmente certo. Mas ele ensinou para a gente exatamente o contrário. O que ele fez? Ele se esvaziou e entrou no nosso mapa. Ele veio participar das nossas... O que você gosta, o que você faz. E aqui, no nosso meio, ele agora vem nos convencendo, através do seu Espírito, a gente ir para o mapa dele e fazer a vontade dele, que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito. E não é por força nem por violência que você vai mudar ninguém dentro da sua casa. Não é. É com sabedoria, é com amor e é entrando no mapa da outra pessoa. Você não se importa com a vida da esposa, como é que você quer transformar a vida dela? Você não liga para a vida do seu marido, como é que você vai mudar? Você não sabe o que seu filho gosta. Você não sabe nada da vida do seu filho. Você já chega logo com a tramontina cortando, mas isso aí é do diabo, mas isso é do capeta. Isso, calma aí, pá. Oxi. Calma, que ignorância é essa? Senta para conversar. Entendeu? Você está ouvindo aí? Ah, estou ouvindo essa música aí. Pô, ruim pra caramba. Para você, para ele é boa. Aí você chega lá, dá uma de... Ouve também. Quem é que canta isso aí? Ah, fulano de tal. Pô, vamos ver. Aí você já vai trocando uma ideia, você vai se interessando. Pô, meu pai liga para mim. Minha mãe está se interessando. Ah, minha filha, paga isso aí. Calma, não é assim. Ah, chega cortando logo. Já chega dizendo, ah, você só gosta de coisa ruim. Calma, não é por aí. Vai conversar, vai dialogar. E dentro do diálogo você chega e apresenta uma coisa boa. Pô, é isso aí que você ouve. Olha o que eu ouço. Você ouve isso aí? Isso aqui, o que você acha? É maneiro. Ó. Acompanha. Tenha diálogo. Converse. Não é? Seja pai, seja mãe, mas também pode ser amigo. Pode ser uma pessoa que ouça, tudo mais, conversa. Separa as coisas, ó. Sou teu pai, sou tua mãe, sou teu amigo, sou tua amiga, mas você vacilou nisso aqui, vai estar de castigo. Eu amo você à beça, por conta disso você vai ser disciplinado. Olha só que mudança, uma coisa maravilhosa. Você sabe quando um pai disciplinou você com amor e quando não foi. E quando seu pai e sua mãe disciplinou você com amor, você nem lembra. Ou quando você lembra, você fala assim, eu lembro, rapaz, foi dureza. Mas, pô, meu pai era top, minha mãe era top. Amo meu pai, amo minha mãe. Tá certo? Vamos dialogar. Outra coisa, dentro de casa é lugar de projeto. Sabe por que as coisas não dão certo? Não tem projeto dentro de casa. Não tem projeto cristão. Não tem projeto intelectual, não tem projeto artístico, não tem projeto financeiro, não se conversa sobre as coisas, não tem projeto, não há uma equipe, não há uma empresa junto, não há um propósito junto, é cada um por si, Deus por todo. Então, cria coisas, projeto, determina papel, determina obrigações, direitos e deveres. Ó, você vai ficar com isso aqui. Ó, a mamãe vai fazer isso. Você vai fazer isso. Eu vou fazer isso aqui. Vamos orar junto. Você está criando uma família. E nós falamos muito. Então, desenvolva projeto. Faça da tua casa um lugar de sempre ter mais instrução. Não é? Melhorar, de aprender mais, de estudar, de crescer. Leve a sua família sempre para crescer, para desenvolver. Coloque sempre objetivos dentro da sua casa. Tá certo? Compartilhe desses objetivos. Às vezes a mulher está lá buscando um monte de coisa, mas não consegue influenciar o filho, a filha.
O camarada está lá, empresário, ou empreendedor, ou profissional liberal, seja lá o que for, o cara está rufando, está bombando, mas não consegue passar essa mentalidade para o filho, para a filha. Às vezes é um homem, uma mulher de Deus, não consegue impregnar isso dentro do filho. Por quê? Não envolve no projeto, não envolve na instrução, não patrocina isso dentro de casa, tá certo? Então a gente pode fazer isso. E já quase finalizando, consciência do reino de Deus. Conscientizar a nossa família que é coisa para dar certo, é coisa para fazer sentido, né? Que dá certo, para mim, é aquilo que faz sentido. Tem gente que é um sucesso ao olho dos homens, mas para Deus é um fracasso. E tem gente que, para muita gente aí, é um grande sucesso, para Deus é um fracasso. E muita gente que é um fracasso, ou que não é nada aos olhos dos homens, e para Deus é um grande sucesso. Sabe qual é a diferença? Faz sentido a vida do cara, faz sentido a vida daquela mulher, faz sentido aquela família. E como que as coisas fazem sentido? Quando as coisas são para a glória de Deus. Meu filho, você vai estudar, eu quero que você seja próspero para a glória de Deus. Vamos ter projetos, você pode fazer isso. Educar um filho, criar um filho, isso vai fazer Deus ser exaltado. É isso que Deus quer, esse é o propósito de Deus. Você trabalhar, você se desenvolver, você contribuir na obra do Senhor, você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, você ganhar alma para Jesus. Isso vai dar sentido para você, para a sua vida. O nosso casamento só faz sentido na presença de Deus, para o reino de Deus. Olha que maravilha. É isso que a gente precisa trabalhar. E a última palavra que eu quero dar também, irmãos, para aliviar os corações, é que não existe pai perfeito, nem mãe perfeita. Também não existe marido perfeito e também não existe esposa perfeita. Não existe família perfeita. Então, eu acho que a gente não deve andar na energia da culpa. Eu falhei, eu não fiz certas coisas com meu filho, eu pisei na bola com a minha esposa. Olha só, vamos nos arrepender dos nossos pecados, vamos, o que Paulo diz, né? Cada um fique da maneira que foi encontrado. Se você foi encontrado escravo, glória a Deus. Mas se você pode se tornar livre, não perca a oportunidade. Então, você foi encontrado, sua família está destruída. Ok, meu irmão, a graça de Deus te alcançou, fica em paz. Mas dá para fazer alguma coisa? Faça, que Deus vai abençoar você. Mas faça na paz, não faça motivado pela culpa, pelo remorso, pela autocomiseração, pelo autoflagelamento. Não, vamos viver na paz do Senhor. Amém? Eu quero deixar para você meditar um salmo que eu gosto muito, já citei, e vou... pode passar. Vou citar, que é o Salmo 128, que diz: bem-aventurado o varão, o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Aí há uma palavra para a sua família: a tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa. Verso 3, né? Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Depois você medita nesse Salmo 128. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Estamos encerrando essa parte de família e, vamos encerrar no próximo vídeo de perguntas e respostas. Que Deus abençoe você que nos assiste. Também que Deus abençoe você. A gente está sempre convidando as pessoas para estar assistindo, compartilhando, não é? E servindo ao Senhor também através desses vídeos. Paz, até o próximo. Amém, irmãos?